Uma taxa de acerto de 40% vence uma de 70%. Parece impossível, mas é verdade. Vale mais um número só do que 100 indicadores. Quantos indicadores você tem no seu gráfico agora? Se forem mais de 3, quando esse vídeo acabar você vai querer apagar quase todos. Aqui estão os dados reais de 25 mil traders. Um monte deles tinha taxa de acerto acima de 50%. Mesmo assim, 82% perderam dinheiro. Acertavam bastante e ainda assim perderam. E a causa era uma só. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Primeira, como fazer a conta subir mesmo sem chegar a 33% de acerto. Segunda, o único jeito de um trader com 40% de acerto vencer um de 70%. Terceira, como checar em 30 segundos se o seu setup de trade está certo. E não é achismo meu, eu vou provar com matemática e com dados. Por último, tem mais um fato, o mais importante de todos. O verdadeiro motivo de você nunca conseguir apagar aqueles indicadores. E esse motivo não está no gráfico, está dentro do seu cérebro. Eu revelo no fim do vídeo, então bora começar. A conclusão do episódio 1 cabia em uma linha. Quem decide a sua conta não é quantas vezes você acertou, e sim o valor que você ganha quando acerta e o valor que você perde quando erra. Hoje é o episódio da resposta. Mas, antes de revelar essa resposta, eu vou te mostrar por que você não enxergou isso até agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você juntar 100 indicadores, o que melhora? A resposta é uma só: o momento da entrada. O RSI, o MACD, as bandas de Bollinger, no fim, todos fazem a mesma coisa. Entro agora ou não entro. É só isso. Só que o resultado de um trade não se decide só na entrada. A entrada é metade, a outra metade é quanto você ganha e onde você corta. E 100 indicadores não falam uma única letra sobre essa outra metade. Até agora, você estava resolvendo só metade do problema. Essa metade que faltava tem um nome: relação risco-retorno. E a força de verdade desse número não aparece na definição, aparece em uma tabela só. A definição leva 10 segundos. Se o risco que você assume é de 1 e o retorno que você busca é de 2, a relação risco-retorno é de 1 para 2. Não precisa de indicador nem de ferramenta nenhuma. É um número que sai só de traçar 2 linhas no gráfico. Só que esse número simples decide uma coisa assustadora. Quantos por cento você precisa acertar para ficar no 0 a 0? Isso se chama taxa de acerto de equilíbrio. A fórmula é 1 dividido por, abre parênteses, 1 mais a relação risco-retorno. Você não precisa decorar, uma tabela só, que eu vou te mostrar agora, já basta, e nessa tabela está estampado até quem eram as pessoas que perdiam lá no episódio 1. Vamos começar pela relação risco-retorno de 1 para 1, você arrisca 1 para ganhar 1, a taxa de acerto que você precisa para empatar é de 50%, tem que acertar uma a cada 2 só para ficar no 0 a 0, e a maioria opera desse jeito sem nem perceber. Na prática, é cara ou coroa. Se você muda a relação risco-retorno para 1 para 2, a taxa de acerto necessária cai para 33%. Você pode errar 2 de cada 3 e ainda não estar no prejuízo. Se for 1 para 3, são 25%. Você pode errar 3 de cada 4 e mesmo assim sobreviver. É aqui que a primeira promessa se resolve, mesmo sem chegar a 33% de acerto, se a sua relação risco-retorno for de 1 para 3, a conta pode subir. Você não mudou nada na forma de entrar, mudou só a proporção da saída, e o nível que você precisa passar caiu pela metade. Mas o que é realmente assustador nessa tabela é o sentido contrário. Se a sua estrutura estiver invertida, ganhando 1 e perdendo 2, a taxa de acerto necessária dispara para 67%. Você tem que acertar 7 de cada 10 só para empatar na raça. Quem tinha taxa de acerto alta e mesmo assim perdia lá no episódio 1 era exatamente isso. A relação risco-retorno estava de cabeça para baixo. Chegando aqui, você deve estar pensando: e se eu subir bem o alvo e deixar 1 para 10, não é dinheiro de graça? É bem nesse ponto que mora a verdade que quase todo curso de trading esconde. Já vou direto ao ponto. A relação risco-retorno não é de graça. Quanto mais longe você coloca o alvo, maior a chance de bater no stop antes de chegar lá. No instante em que você aumenta a relação risco-retorno, a taxa de acerto é descontada. Quanto ela cai? Se a gente supõe um mercado sem direção definida, dá para calcular na exatidão. A chance de tocar o alvo primeiro é a distância do stop dividida pela distância do stop mais a distância do alvo. Colocando a relação de 1 para 2, dá 33%, se for 1 para 3, dá 25%. Onde é que você já viu esses números? São idênticos, letra por letra, àquela tabela de equilíbrio de agora há pouco. Não é coincidência, é uma consequência matemática.
Quem não tem vantagem nenhuma fica exatamente em cima da linha de equilíbrio, não importa como ajuste a relação risco-retorno, ou seja, só mexer no número da relação risco-retorno nunca vai te fazer ganhar dinheiro, então tudo o que eu falei até agora foi papo furado. Muito pelo contrário, o problema de verdade é que a maioria dos traders não está nem em cima dessa linha justa de equilíbrio. Mesmo sem vantagem nenhuma, o normal seria pelo menos empatar, mas a maioria, na vida real, está afundada abaixo do equilíbrio, porque ela mesma inverte a própria relação risco-retorno. Como é que se inverte isso? Eu te mostro daqui a pouco com dados reais. Antes disso, vamos localizar onde você está agora, em cima do mapa. Esse é um mapa em que o eixo horizontal é a taxa de acerto e o eixo vertical é a relação risco-retorno. No meio, uma curva, a linha de equilíbrio. Acima dela, você ganha. Abaixo, você perde. Toda discussão sobre trading termina nesse mapa. Primeiro, vamos marcar a média dos 25 mil traders como um ponto. A taxa de acerto passa da metade, só que a relação risco-retorno é de 0,43. A taxa de acerto de equilíbrio para essa relação é de 70%. O ponto cai abaixo da linha, na zona de prejuízo. O mistério do episódio 1 se explicou com um ponto só. Agora vamos colocar mais dois. O trader A, com 70% de acerto e relação risco-retorno de 1 para 1. O trader B, com 40% de acerto e 1 para 3. Por fora, o A parece muito mais seguro. Mas, no mapa, o B está lá em cima, bem mais alto. Para ver se é isso mesmo, vamos fazer os dois operarem 100 vezes cada um. Duelo de 100 trades. O A ganha 70 vezes, mais 70, perde 30 vezes, menos 30, total, mais 40. O B só ganha 40 vezes, em compensação, ganha 3 de cada vez, mais 120, perde 60 vezes, menos 60, total, mais 60. A taxa de acerto de 40% venceu a de 70% por uma diferença de 1,5 vezes. É essa a resposta da segunda promessa. O único jeito de um trader com 40% de acerto vencer um de 70% é a relação risco-retorno. Então, quando alguém se gabar da taxa de acerto, é só perguntar uma coisa: e a sua relação risco-retorno, quanto é? Só que aqui sobra um problema incômodo. O trader médio da vida real não era nem o A nem o B, ele tinha taxa de acerto alta, mas a relação risco-retorno estava invertida, em 0,43. Porque, nesse estado, não adianta se esforçar, é o que eu vou confirmar agora na conta. Existe um juiz chamado expectativa matemática, é quanto sobra, em média, cada vez que você opera. Você pega a taxa de acerto vezes o ganho médio e subtrai a taxa de erro vezes a perda média. Se der positivo, o sistema está vivo. Se der negativo, o sistema está morto. Vamos jogar os números reais dos 25 mil traders. O ganho médio por operação foi de mais 1,2%. A perda média foi de menos 2,8%. O dinheiro que se perde numa derrota é mais que o dobro do que se ganha numa vitória. Colocando aqui uma taxa de acerto de 50%, dá menos 0,8% por trade. É uma estrutura que perde quanto mais você opera, e se a gente puxar a taxa de acerto para 70%, ela se salva. Vamos calcular. 0,7 vezes 1,2 dá 0,84. 0,3 vezes 2,8 também dá 0,84. O resultado é exatamente zero. Você moeu 20 pontos percentuais de taxa de acerto e, antes mesmo de descontar os custos, mal empatou. Quando a relação risco-retorno está invertida, o empate vira o teto. Subir 20 pontos percentuais de taxa de acerto é difícil mesmo levando anos. A relação risco-retorno, basta redefinir onde ficam o stop e o alvo. Mas, sabendo que isso é fácil, porque a maioria não consegue. Daqui pra frente vem a parte mais cruel desse vídeo. Vamos supor que você planejou uma relação risco-retorno de 1 para 3, com 40% de acerto, dá mais 0,6 por trade, um sistema excelente. Só que, na prática, acontece o seguinte: quando o lucro chega perto de 1, você fica ansioso. Com medo de esse lucro sumir, você vende às pressas, antes do alvo. O plano era 3, mas o realizado é 1. E, no sentido contrário, quando dá prejuízo, você fala vai voltar logo e segura passando do stop. O plano era 1, mas o realizado é 1,5. Recalculando nesse estado, dá menos 0,5 por trade. A entrada era a mesma, a taxa de acerto era a mesma, o plano era o mesmo. Você mexeu só um dedo na saída, e o sinal do sistema se inverteu.
E isso não é hipótese. Existe uma análise de dezenas de milhões de operações reais de câmbio no varejo. A taxa de acerto dos traders ficava de 59% a 66%, ou seja, entravam até que bem. Só que a relação risco-retorno realizada tinha desabado para cerca de 0,5 para 1. O plano estava claramente acima da linha, mas o realizado caiu abaixo dela. A relação risco-retorno não é um número que você entende com a cabeça, é um número que você executa com o dedo. E a força que faz esse dedo te trair tem um nome. Esse nome eu revelo no fim do vídeo. Consertar a relação risco-retorno ainda não é o fim. Todo sistema com boa relação risco-retorno cobra um preço. A sequência de perdas. Num sistema de 25% de acerto, se você fizer 100 trades, a chance de aparecer um trecho com 10 perdas seguidas é de uns 80%. Mesmo com 40% de acerto, uma sequência de 5 perdas você vai enfrentar quase com certeza. Não é azar, é uma consequência natural da probabilidade. E é bem nesse trecho que a maioria joga fora um sistema perfeito e sai de novo para caçar indicador. Por isso, o tamanho do dinheiro que você aposta de uma vez decide a sua sobrevivência. Se você arrisca só de 1 a 2% da conta, mesmo levando 10 perdas seguidas, a conta encolhe só uns 10%. É um machucado que dá para recuperar. Se você aposta 10% de cada vez, 5 perdas seguidas apagam metade da conta. A relação risco-retorno define a direção. O tamanho da aposta define por quanto tempo você aguenta, só que ainda sobra mais um inimigo comendo a sua conta. É um dinheiro que sai automaticamente toda vez que você aperta o botão de operar. São a corretagem, o spread e o slippage. O custo empurra a linha de equilíbrio para cima toda vez. A taxa de acerto de equilíbrio de uma relação de 1 para 1 não é 50%. Na vida real, vira de 52% a 53%. Existe um estudo que acompanhou as operações reais de cerca de 60 mil domicílios. O grupo que mais operava teve um rendimento anual cerca de 7 pontos percentuais menor do que o grupo que menos operava. Quem operou com mais afinco ficou mais pobre. E, no Brasil, entre as pessoas que persistiram no day trade por mais de 300 dias, a fatia que teve lucro relevante ficou em torno de 1%. A conclusão é uma só: escolher só os lugares em que a relação risco-retorno aparece e entrar pouco. E o jeito de escolher esses lugares é a terceira e última promessa. Vou cumprir a terceira promessa. Leva 30 segundos. Antes de apertar o botão de entrada, você traça duas linhas primeiro. A ordem importa. Primeira, o stop. É o lugar que, se o preço chegar até ali, o seu julgamento estava errado. Segunda, o alvo. É um lugar que dá para alcançar de forma realista. Terceira, você mede as duas distâncias. Se até o stop é 1 e até o alvo é 2 ou mais, passou. Se não dá nenhum para 1, você abandona aquele ponto sem dó. Por mais bonito que o gráfico esteja, mesmo com todos os indicadores alinhados, você não entra. Por último, você confere se ainda sobra alguma coisa depois de descontar os custos. Se é um setup que não passa nesse teste, o seu trade já está inclinado contra você antes mesmo de começar. O que 100 indicadores não fizeram, duas linhas resolvem. E deixa uma coisa bem clara: a relação risco-retorno não é um sinal que garante lucro, é o cinto de segurança que te mantém vivo no mercado por muito tempo. O conteúdo de hoje cabe em 4 linhas. Primeira, a resposta não é a taxa de acerto, é a relação risco-retorno. Segunda, como a relação risco-retorno não é de graça, primeiro vem a disciplina de não invertê-la você mesmo. Terceira, a relação risco-retorno planejada e a realizada são coisas diferentes. Quarta, antes de entrar, trace duas linhas e arrisque só de 1 a 2% de cada vez. Agora sobrou aquela promessa que eu fiz lá no começo, o motivo de você nunca conseguir apagar os indicadores, e o motivo de, mesmo sabendo, o seu dedo te trair. O cérebro humano é projetado para agarrar às pressas o lucro pequeno e certo, e para segurar o prejuízo até ele crescer mais ainda. Porque, pro mesmo valor, a dor de perder pesa mais que o dobro da alegria de ganhar. E esse instinto aponta exatamente para a mesma direção que inverte a relação risco-retorno. Na academia, isso se chama efeito disposição. No episódio 3, eu vou tratar de como remover esse instinto não pela força de vontade, mas por sistema. É o jeito de impedir que o seu dedo traia a sua conta. Se você ficou na expectativa do episódio 3, se inscreve no meu canal e aguarda. Volto em breve. Valeu!